não ajudam. E ontem nós tivemos um evento importantíssimo, pauta número 2, torre por gentileza. Alex Tarek Saab, um dos principais homens do chavismo, o PGR do regime chavista, teve que renunciar ao cargo que ele ocupava. Ele é um dos principais responsáveis pela prisão de tantos opositores políticos na Venezuela. O Tarek Saab, ele também pesam acusações contra ele de um esquema de emissão de passaportes diplomáticos. Isso foi denunciado pelo Carvajal também, para que agentes do regime chavista pudessem viajar pela Europa e pela América do Sul, inclusive para os Estados Unidos, sem tantos problemas. A queda do Tarek Saab, pessoal, ela representaria no Brasil, embora o cargo seja o mesmo, PGR, mas seria algo mais importante que o PGR. Seria quase que ali o Tarek Saab, ele meio que tinha a função de responsável do Ministério Público, Ministério da Justiça. Ele era o braço justamente que executava as ações que o Diosdado Cabello e o Maduro, primeiro o Hugo Chávez, depois o Maduro, pediam para ele. Então, eu não quero equiparar ele com o Xandão, porque não seria correto. Mas o peso da caneta dele equivale a um Xandão, tá? Dentro do regime venezuelano. E ele foi forçado aí a renunciar. Durante o final de semana, chegou-se a ventilar a possibilidade de que ele havia sido detido, preso, enfim. Nós não conseguimos confirmar essa informação, mas eu acredito que deram a ele ali como é que eu posso dizer, um recado dizendo, olha, se você não quiser receber a visita de um helicóptero nos Estados Unidos também de madrugada, comece a sair e fuja, sei lá. Por que a administração Trump, principalmente o Marco Rubio, concordariam com isso? A preocupação do Marco Rubio é que tudo ocorra no menor espaço de tempo possível, com a maior tranquilidade possível. Então, a saída do Tarek Saab, nesse sentido, ela é extremamente importante para que, portanto, por exemplo, se aplique a anistia que foi aprovada na semana passada. Sim, foi uma anistia capenga, foi uma anistia incompleta, foi uma anistia que precisa ser melhorada, foi. Mas isso já resultou a liberdade de vários presos políticos, abre o caminho, a gente vai falar disso daqui a pouco, para eleições na Venezuela, e a saída do Tarek Saab era extremamente importante para isso. Vamos ver quem que vai, a Delcy Rodrigues vai indicar, porque ela precisa ter um PGR, não tem como ficar sem PGR, né? E além do Tarek Saab, outras pessoas subordinadas a ele também saíram, ou seja, é um, é um limpa que fizeram na Procuradoria-Geral da Venezuela. O Saab é o nome mais importante, como eu disse, né? Mas é, esse é um cuidado que o Marco Rubio está tendo. Não basta você trocar a cabeça de tal departamento, de tal setor, você precisa desmantelar toda a rede que está abaixo dele. E é isso que está sendo feito. Eu entendo os críticos que dizem que é preciso que se faça mais rápido, que não deveria negociar com a Delcy Rodrigues, que deveria ter colocado a oposição já no poder. Eu entendo. Eu sou um dos que no começo também defenderam essa tese. Mas com a cabeça fria, passados aí aproximadamente 50 dias da captura do Nicolás Maduro, a gente vê que o Marco Rubio vem conquistando vitórias. A queda do Tarek Saab é uma, mesmo o que capenga a anistia é outra. O Trump está feliz porque o petróleo venezuelano não está indo mais para a China e para a Rússia e está indo para os Estados Unidos. Ele falou disso, o preço do combustível caiu nos Estados Unidos. Algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo, Ivan, não caiu tanto assim, não foi nem o Paulo Henrique, tá? Mas outras pessoas que estão nos Estados Unidos dizem, caiu, mas não é tudo isso que o Trump está falando. Mas, enfim, o petróleo venezuelano não está mais indo para a Rússia e para a China. O fluxo também de drogas diminuiu. Então, quando a gente faz um resumo dos últimos 60 dias, sim, poderia ter sido mais rápido, mas eu ainda vejo o copo mais meio cheio do que meio vazio. É a leitura que eu faço. E a queda do Tarek Saab corrobora isso, tá? Essa importância desta transição. Qual é o temor? Qual sempre foi o temor da
do Marco Rubio e do próprio presidente Trump, transformaram a Venezuela e o Iraque. Eles mesmos usaram esse termo. Então, eles optaram por encontrar alguém dentro do regime, esse alguém foi a Delcy Rodrigues, que fizesse a transição. A Delcy Rodrigues sabe que ela é interina, interina será. Ela não ficará no poder por muito tempo, máximo 1 ano. E aí, a não ser que ela consiga ser candidata e vencer as eleições, mas ela também tem acusações contra ela. Eu não sei se os Estados Unidos permitiriam a Delcy Rodrigues, pelo menos nessa primeira eleição, ser candidata às eleições. E existe um sentimento, né, tinha esse sentimento de temor que a coisa pudesse sair de controle. O Maduro chegou a anunciar 5 milhões de milicianos fortemente armados, etc. E nunca chegou-se perto desse número. Mas uns 100, 200 mil milicianos armados, o regime contava. E isso poderia desencadear uma guerra civil, uma situação extremamente complexa, com o topo da cadeia militar totalmente subordinado ao regime venezuelano. Então, era um cenário que a administração Trump como um todo tentou evitar, e eles estão conseguindo evitar, e ao mesmo tempo andar para frente com a sua agenda, com a sua pauta, o que é extremamente importante para esse período de transição da Venezuela. E muitos presos políticos foram libertados. Acho que isso é um fato que precisa ser comemorado. Inclusive, hoje de manhã, na minha participação na Revista Oeste, comentei com o Daniel, meu colega lá, e eu dizia a ele, né, há 60 dias atrás, quem diria que a Venezuela teria uma lei de anistia assinada, assim, aprovada e promulgada antes do Brasil, né? Pois é, mas aconteceu. Agora, a gente já trouxe essa questão essa semana. No Brasil, estão tentando negociar a lei da anistia pelo atraso, pelo menos, ou pelo esfriamento. Foi esse termo que... Isso deve ser coisa do tema. Quando vem com esses termos assim, meio... né, o esfriamento da CPI, do Banco Master, né? Então, estão fazendo... Eu até marquei lá o Christopher Landau no Twitter, do Departamento de Estado. Falei, meu amigo, você comemorou lá em dezembro a anistia? Aí, estão tentando agora impedir, querem trocar pelo fim da CPI do Banco Master. Tipo, se você tinha um acordo com alguém no Brasil, ligue para esse alguém, porque o acordo caminha passos largos para não ser respeitado. Uma outra informação que saiu ontem, rapidinho, é a seguinte: o New York Times publicou um bastidor que nós já imaginávamos, eu, Paulo e o Sr. Sepúlveda, mas agora ele foi confirmado. O Trump, ele colaborou com a inteligência americana como um agente mesmo de inteligência, e ele ligou para o Maduro. Ele teve uma ligação muito amistosa com o Maduro e deu a entender ao Maduro de que os Estados Unidos não atacariam. Ele fez um movimento parecido com o que ele fez com o Lula. Não chegou a falar em química, enfim, mas ele usou um tom amigável na conversa com o Maduro, sendo que esta conversa foi utilizada para o Maduro baixar um pouco a guarda, enquanto que os militares americanos terminavam de organizar a operação que levou à captura do Maduro. Repito, o Lula sabe disso. É por isso que o Lula não confia no Trump. E ele está certo. Ele não pode mesmo confiar no Trump. Quem nos garante que o Lula também não está sendo, assim, cozinhado em banho-maria ali, não digo uma operação militar, isso está fora de questão, tá, pessoal? Mas para alguma ação do governo Trump, nós precisaremos aguardar, obviamente,